Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Agora eu tô te vendo sem máscara, É, sem aquela roupa. Ai, tá vendo? Me deu até uma ideia agora de falar como é que foi. Ó, mais uma coisa que a gente não combinou, hein? Como é que foi trabalhar na pandemia, ó, tá vendo? Isso aí dá uma live inteira, né? você tem até foto, né? Vários pacientes pediram para tirar foto comigo, com Isso, é com a verdade. astronauta. Boa noite. Astronauta, isso mesmo. Boa noite, senhora Patrícia. Muito obrigada por aceitar o convite. É uma honra, um prazer, né? Eu já conheço a Patrícia há bastante tempo, ela é nossa cliente, eu sou paciente dela, minha mãe, minha filha, todo mundo. E a gente já conhece a Patrícia há muito tempo, o trabalho dela. E aí eu, né, fiz esse convite para ela participar por causa do Júlio Neon, desse movimento de conscientização da saúde bucal, e nada melhor do que chamar alguém que a gente já conhece o trabalho, já conhece como é, né? Realmente na pandemia foi assim, uma coisa que eu tive um problema, né? Que eu tive que até procurei na época, porque era uma questão que você não fazia, né? Não, era a questão do siso, E lembra que você estava do siso, isso, fazer a cirurgia, a né? cirurgia. E eu fiquei apavorada quando eu fui em outro dentista, que cheguei lá, muito mal, usava uma máscara, muita gente, e, enfim, aí eu falei, nossa, que diferença, né? Então, eu me senti, né, muito mais protegida no seu consultório, né? E vendo também o carinho, o cuidado que você tem, né, com os pacientes, né? Então, isso é muito, muito Eu que bacana. agradeço a E, confiança aí, o convite, né? Espero contribuir de alguma forma, né, para que as pessoas cuidem da saúde bucal, dê a importância que ela merece, né? Então, vou me apresentar. Eu sou formada pela UF, já estou com 38 anos de formada, formei bem nossa, novinha, parece. tá? Me formei bem novinha. Na época, o curso de odontologia tinha 4 anos, então eu entrei nova. Era um curso que não era muito longo, né? Porque medicina, por exemplo, são 6, direito são 5, né? Variava muito. Agora, eu acho que até já aumentou. A odontologia, acho que, se eu não me engano, são 4 anos e meio. Não sei se já alterou. Aham, E fiz especialização na UFRJ, no Fundão, né? Em prótese dental, isso. né? Fiz vários cursos na área de estética, né? Parte de dentística. Não, mesmo atendendo criança há muitos anos, né? Eu não tenho especialização em odontopediatria. Eu falo para todos os pacientes, mas assim, foi muito a pedido dos pais, né? Acho que viam, sei lá, a minha paciência, né? O jeito de lidar com o paciente e Uhum. me pediam para atender criança. O pediatra das minhas filhas, eu atendia as crianças dele desde pequenininho também, e ele assim, me manda até hoje, me manda até bebês. Então, eu fui adquirindo quase que uma especialização, né? Experiência. Uma experiência. E eu trabalhei, já sou aposentada, do Estado. Trabalhei no ambulatório aqui em Niterói, depois no Rio. Então, também lá eu fazia atendimento, não podia escolher, né? O atendimento era adulto e criança, quer dizer, isso também me deu uma Na experiência época ainda tinha, né? Porque no estado não tem mais hoje esse serviço, né? de atendimento de criança. Tem, ainda existe? Olha, eu acho que passou muita parte para a prefeitura, né? Parte do Estado. Ah, tá. Atenção básica, que eles chamam, que é o atendimento de prevenção, de restaurações, que são coisas mais simples, e a gente chama de prevenção básica, proteção básica, né? Foi passado para as prefeituras. Então, hoje em dia, nos postos de saúde, eu não sei como é que está, né? Mas seriam eles Uhum. os responsáveis por fazer esse atendimento. O ambulatório que eu trabalho é um ambulatório específico do estado, que é o IASERJ. Hoje em dia ele atende Ah, todo tá. mundo do SUS e tudo, mas quando eu entrei no concurso, ele atendia só para os beneficiários do IASERJ, que eram os estatutários, Uhum. os profissionais do Estado, né, que eram funcionários do Estado. Sim. Depois de um tempo, ele passou, não tem muitos anos isso não, né, talvez uns 10 anos, não sei, e aí passou a atender SUS também.
Porque tem uma carência muito grande, né? Tem uma carência muito grande de atendimento na área do Imagina. no setor público, né? E a demanda é muito grande, as pessoas precisam muito, né? Porque é um atendimento caro, né? São materiais caros, então é um atendimento que acaba ficando um pouco elitizado, né? Mas, enfim, eu me aposentei, deve ter uns... Agora, praticamente no ano da pandemia, né? Tem uns 3 anos, 2 anos e meio que eu consegui me aposentar. E aí, no momento, eu estou me dedicando só ao consultório. Né? Já atendia, desde que eu me formei, desde que eu terminei a especialização, eu já atendia no consultório. E agora eu priorizei só o consultório mesmo, né? Até porque eu mudei radicalmente a minha forma de atendimento e tudo. Mas não vou entrar em detalhes nisso aí, para as termos várias coisas legais. Várias coisas para falar, né? Interessantes para as pessoas que estão nos assistindo. Então, só para falar um pouquinho da minha área de atuação, né? E minha experiência profissional. Então, o que eu acho importante, eu separei algumas dicas, algumas coisas, se as pessoas quiserem saber em detalhe, pode ir perguntando. E eu separei algumas dicas também, importantes, né? Porque assim, a gente só tem uma horinha aí para a gente falar um assunto que é muito vasto. Tá? Então, eu vou falar assim, das coisas mais importantes relacionadas à saúde bucal. Eu vou deixar a parte de doença, isso lá para o final, tá? O que eu posso passar para as pessoas em relação a por que elas têm que fazer o cuidado, né? Para a gente prevenir várias coisas. E dentro desses cuidados, o que é mais importante, né? As coisas que assim, são prioritárias, tá? Então, vamos começar falando em relação à escova de dentes, né? E qual a frequência que você deve fazer a escovação, tá? Isso seriam dicas, mas, né? Na realidade, nem seria como dica, né? Seria uma coisa assim, fundamental, né? Básico, né? Seria básico. Básico. Vou até anotar aqui, pessoal. Anota aí as dicas. O importante de você ir ao profissional, né? E aí eu vou falar da frequência também. Um assunto mistura no outro, né? Uma dica assim, mistura no outro. Seria você ter a orientação do profissional para você escolher, né? Ele te ajudar a escolher a escova mais apropriada para você, tá? Por quê? Porque a gente tem escovas, diversas escovas, você vai na farmácia, tem uma infinidade de escovas, a pessoa fica perdida. Fio dental é a mesma coisa. Tem várias coisas muito específicas. Então, ter uma orientação sobre isso... Pasta de dente também, né? Ter uma orientação sobre isso de um profissional vai fazer com que você otimize, né, a escova para o seu caso. Então, não adianta que eu vim falar uma marca de escova melhor, não existe isso. Existem várias escovas, existem várias marcas ótimas. Tem lançamento de escovas, assim, anualmente, né? As empresas lançam escovas novas, algumas baseadas até em escovas importadas, escovas que são usadas lá fora, né? Que tem uma tecnologia, né, de cerda, de qualidade também muito boa. E essas empresas, Oral-B, Colgate, né, Zanifil, várias dessas empresas, elas acabam produzindo também escovas parecidas com as escovas que a gente encontra lá fora. E vem melhorando a cada dia essa qualidade das escovas. Só que existem tamanhos, existem quantidades de cerdas, né? Que são aquele pelinho, né? Que se chama cerdas. E que vai ser indicado o tamanho da sua boca, vai ser indicado pelo formato do seu dente, né? É diferente da forma de você escovar. Isso vai ser orientado também pelo dentista, como você vai fazer a escovação. A frequência eu posso até falar. Todas as refeições você fez, você tem que fazer a escovação. E o uso do fio dental. A mesma coisa a pasta, né? A gente tem uma infinidade de pastas na farmácia, se você for lá. O profissional vai te indicar, porque a gente tem pastas para sensibilidade, várias. Qual o tipo de sensibilidade que você tem, né?
Tem a que só dói de vez em quando, aquela que tem direto, a pessoa tem sensibilidade. O profissional vai avaliar que tipo de pasta você pode usar. Se você pode usar uma pasta whitening, né, que as pessoas perguntam muito, ou se você não pode usar, né? O profissional vai avaliar se que pasta você está usando, se você está tendo alguma manifestação com aquela pasta, porque tem pessoas que têm alergia a algum componente da pasta. Já peguei paciente que tem alergia. Tem paciente que aumenta a sensibilidade dependendo da pasta que ele estiver usando. Entendeu? Então, assim, a importância da visita ao profissional, essa é uma das importâncias. É você ter uma boa orientação e a troca da escova, né? Se você tiver... Já viu agora que tem uma escova aqui no meio, ela tem uma cor, aí aquela cor vai, com o uso ali vai ficando, as Oral-B costumam ter transparente. essa corzinha azul no meio ali. Né? Aquilo ali era uma referência, tá? Eu costumo orientar o paciente, eu não gosto muito de seguir essa orientação, não. Dependendo se você usa uma escova de boa qualidade, ela vai durar mais tempo. Agora, tem pessoas que exercem força demais para usar a escova. A escova vai entortar, né? A criança, por exemplo. Sinceramente, uma escova, se a criança escovar, em geral, a escova vai embora mais rápido. Eu costumo até pedir à mãe para ter uma escova, né? E deixar uma para a criança escovar. Porque a criança, em geral, ela morde, ela aperta, ela deforma a escova e a escova fica tão estragada, vamos dizer assim, tão danificada que ela machuca a gengiva. Eu já peguei paciente que a mãe, ele estava com um ferimento na gengiva, né? Foi pelo WhatsApp, acho que durante a pandemia. Só a mãe mandou uma foto. Quando eu vi que estava com aquele machucado, a primeira coisa que eu falei, né? Deu uma luz assim, eu falei, me manda uma foto da escova. Pedi a mãe assim, na mosca, a escova. Na hora que ela mandou a foto, eu acho que ela até ficou sem graça, porque ela falou assim, eu acho que eu tô precisando trocar. Não, eu falei assim, agora, joga fora. Não escova nem mais uma vez com essa escova. Então assim, eu gosto de pedir para a mãe para ter outra escova, porque aí você usa aquela, né? A mãe, normalmente, eu peço, dependendo da idade da criança, para a mãe fazer uma faxina à noite, né? Fazer uma reverificada, fazer uma escovação melhor à noite. E aí, então, depende muito do adulto, da forma como ele escova e a durabilidade dessas escovas. As empresas colocam 3 meses. Eu, particularmente, acho 3 meses muito, dependendo da qualidade da escova. Tá? Tem talvez 1 ou 2 marcas, tipos de escova, durem aí 2 a 3 meses. Dependendo do que eu já ouvi falar que, por exemplo, não sei se isso procede, quando você fica gripado, você tem alguma coisa na garganta, uma infecção, é ideal você trocar a escova. Acho que foi você que falou isso para mim, não lembro. Isso é fato? É interessante trocar sim. Hoje um paciente falou comigo sobre isso. Ele fez isso, trocou. Coincidentemente, ele trocou porque ele ficou muito gripado. Se tiver Covid, né, também. Enfim, eu acho que é legal, né? Porque a gente fica usando aquilo ali, pode estar com então, dentro disso bactéria, aí, alguma coisa. Vou falar uma coisinha muito interessante que muita gente não sabe. Aquela capinha da escova, né? Que algumas marcas vêm junto à capinha e outras não. Aquela capinha é muito importante você manter a escova na capinha, tá? E a segunda coisa importante é você, se fizer uso do banheiro, evitar você dar descarga com o vaso sanitário aberto, tá? Porque independente de contaminar a escova, contamina o ambiente, né? Quando você dá descarga com a tampa do vaso aberto, né? Isso é uma dica bem interessante, eu acho. Que muita gente não se toca nisso aí, não. E você pode fazer uma higiene, manter a escova com a capinha, até porque às vezes a pessoa bota a escova junto com a escova de outras pessoas, né? Pode acontecer. E você tem o contato, às vezes, se não tiver com a capinha, você vai ter contato ali de uma escova com a outra, tá? Quer dizer, é uma proteção. E a segunda coisa você pode higienizar a sua escova, tá? Então, se a escova tá nova, você teve uma gripe, não vou trocar a escova agora, acabei de comprar, tá novinha e tal. Você pode fazer uma higienização da escova. Você pode pegar a escova e botar de molho um pouquinho na oxigenada 10 volumes, que é uma coisa que
faz uma limpeza ali. Ou uma clorexidina, que é um outro produto também. Mas a água oxigenada eu costumo falar porque é mais comum das pessoas conhecerem, né? A água oxigenada normal, de 10 volumes, aquela que usa para machucado e tal. Entendeu? Então você pode ali deixar uns minutinhos ali, tirar e lavar. Entendeu? Você mata ali bastante, dá uma higienização boa ali na escova. Tá? Então, em relação à escova, essas 3 dicas aí são bem legais, eu acho bem importante passar. O fio dental é a mesma coisa, a gente tem uma diversidade de fio dental. Então, a frequência de uso de fio dental, e quando você usar o fio dental, a literatura manda você usar o fio dental antes de você escovar o dente, tá? Você passar o fio, você vai tirar uma quantidade de detritos maiores que ficam entre os dentes e aí você faz a escovação em seguida, tá? Existem fios dentais bem fininhos, parece um teflon, e um fio dental mais encerado, e tem uns fios dentais que são flavorizados, né, com menta, eu acho bem agradável. E tem uns parecidos com uma fitinha, né? Tem uns que são arredondados, que é o tradicional, e tem um que parece uma fitinha. Por isso que é importante o profissional indicar. Porque se você tem os dentes muito juntos, o fio dental tradicional, ele vai machucar. Porque quando a pessoa orientar como você vai passar o fio dental, né? Muita gente se machuca porque não sabe passar. E o fio dental específico, dependendo do espaçamento que você tem entre os dentes. Tem pessoas que com a idade vão perdendo um pouquinho de osso, é normal. E aí você vai ficando com um espaço entre os dentes próximo da gengiva maior. Então, existem umas escovinhas também interdentais que você pode usar para fazer a higienização, né? Pessoas de idade normalmente têm esse afastamentozinho maior, porque você tem um pouquinho de perda de osso, né? De um paciente para o outro. Pessoas que já fizeram tratamento periodontal, tratamento de gengiva, já perderam osso. E aí você também tem o recurso das escovas interdentais. Em relação às escovas para prótese, importante falar também, porque quando as pessoas usam prótese, elas têm que tirar a prótese para higienizar, né? Então pode ser uma dentadura, pode ser uma prótese parcial. Você tem que tirar a cada refeição, porque fica com alimento, ela dá mau cheiro, se a pessoa não tira, não higieniza. Existem uns produtos da Corega, a marca que me veio à cabeça aqui agora, eu acho que talvez tenha até outras marcas. Mas é da mesma empresa da Sensodyne, tá? GSK, se não me engano. Que tem umas pastilhas que a pessoa pode usar também, vende na farmácia, que a pessoa pode usar, quem usa prótese, para colocar ela efervescente, você pode fazer essa... Corega Tabs, não é isso? Corega Tabs, exatamente. Corega Tabs, E aí você pode fazer a higienização com essas pastilhas também. É importante fazer, nem que seja uma vez na semana, né? Você mantém a prótese limpa, bem sem manchas, porque ela ajuda a tirar as manchas, né? Somente se a pessoa tomar café, né? Que pigmenta bastante. Então, assim, é a durabilidade da prótese. Isso vai contribuir para você ter uma prótese, uma durabilidade maior, né? Mais tempo. Por conta do cuidado que você vai ter com ela. O mesmo cuidado que você tem com os dentes, de higiene, né? Ali ficam bactérias também. Tá? Então, é importante você fazer essa higiene. Tá? Outra coisa... Tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta, doutora Patrícia, que tem um pouquinho a ver com isso, ó. A gente enxaguante bucal. Tá, vou falar. Vou falar a última coisa antes de falar sobre enxaguante bucal. Lembrar da escovação da língua. É outra coisa que às vezes passa desapercebido, a pessoa esquece. Você pode usar a sua própria escova, ou você tem na farmácia uns limpadores de língua, de plástico, de metal, tem vários, tá? Então é importante você tirar e fica aquele material de alimentação mesmo, se fala essa burra, e fica aquela placa branca, então é importante ali ficam bactérias, é importante fazer essa higienização e até na criança, tá? Até na criança também você pode fazer, tá? Dependendo da atividade que a criança já vai permitir, você pode fazer. Em relação aos enxaguantes bucais. A gente tem uma infinidade de enxaguantes bucais, a mesma coisa. Eu faço indicação do enxaguante,
os normais, né? Os enxaguantes que não são específicos para algum problema, né? Por exemplo, se a pessoa tiver um alto índice de cárie, ou dependendo da idade, né? Você pode fazer um bochecho específico para isso. Mas se for só para uma prevenção, uma higiene diária, você pode usar. Tem diversas marcas aí de enxaguantes, né? Eu costumo indicar algum que não seja muito forte de sabor, tá? Porque a mesma coisa em relação à pasta de dente, tá? Eu fujo um pouco das pastas que ardem muito. Porque tem pessoas que gostam daquela, né? É tipo aquela bala house, né? Eu, sinceramente, não sei como é que as pessoas conseguem chupar aquela bala house, né? Porque arde muito. Eu não sei se a sensibilidade é minha ou se eu já tenho esse cuidado, porque como é um produto químico, apesar de ser para o bem, aquilo pode dependendo do tempo que a pessoa ficar na boca, ela pode queimar a mucosa. Tem pessoas que ficam incomodadas com aquele ardor. Da pasta de dente é a mesma coisa. O interessante não é o efeito que dá de aquele hálito fresco, né? Não é isso, né? Que a propaganda até coloca, né? Hálito fresco. É o tempo que a pessoa vai usar para fazer a escovação. Então, é importante você fazer essa escovação por região, entendeu? Devagar, sem pressa, para fazer uma boa escovação. E se você tem uma pasta que arde, você começa a fazer a escovação, você não consegue terminar, porque aquilo parece que queimar a boca. Eu falo por mim. Aí não escova direito. E aí acaba escovando, cuspindo rápido e tem a sensação de que está limpo, mas não está. Tá? A quantidade de pasta é pequena, assim, não precisa encher de pasta. Né? Não precisa fazer um monte de espuma. Você tem que fazer o tempo de escovação necessário para você ir escovando dente, né? Dali de dois em dois dentes, você seguindo seguindo uma direção, né? Eu vou começar a escovar por fora, do lado direito, vou até o lado esquerdo, e volto por dentro, né? Seguir isso aí vai ser orientado pelo profissional, né? Mas assim, você fazer uma escovação lenta, não fazer aquela escovação rapidinho e não vai estar bem escovado, né? Então, assim, a pasta que arde muito e o bochecho que arde muito, eu acabo não indicando, né? No meu caso, eu não indico para o paciente. E a importância do bochecho, tá? Quantas vezes eu posso fazer bochecho? Posso fazer todo dia, você pode fazer bochecho diário, né, à noite, no caso de não ser nenhuma indicação de alguma doença, que já vai ser diferente, talvez, o bochecho, ou a frequência também vai ser diferente. Se for um bochecho diário, à noite, você pode complementar a sua escovação. Escovou, passou o fio dental, escovou e faz o bochecho antes de dormir. Tá? De preferência, um bochecho que não arda muito a boca. Eu prefiro indicar sempre uns bochechos mais suaves, né? Com sabor menta suave. Você busca um que te satisfaça em relação ao sabor e que você possa usar. Isso aí, eu costumo indicar para todos os pacientes, porque eu acho importante, porque eles ajudam até a prevenir. Você teve contato com alguém gripado, colocou alguma coisa na boca, teve alguma entrada de vírus, de bactéria na sua garganta, na boca, né? Que não faz parte da sua flora, que pode possivelmente desenvolver aí uma infecção de garganta, alguma coisa assim. Você minimiza isso, porque você faz uma limpeza dessas bactérias, desse vírus, fazendo esse bochecho de ar. Então, assim, eu acho muito importante. E uma coisa que foge até daqui da alçada da odontologia, por experiência própria, eu desde que começou a pandemia, como a gente trabalha de máscara em 95, eu fico com muito ressecamento, porque você respira ali, né, dentro da máscara. Então, eu passei a usar muito os bochechos, aquele... Enxaguante. Não, enxaguante não. Enxaguante eu já uso com frequência. O que eu até te falei no consultório, né? O jato contínuo de soro no nariz. Sim, soro fisiológico. Eu acho tão importante quanto o bochecho, esse jato contínuo, porque você lava a sua narina, você higieniza aquilo ali, a mesma função que o bochecho faz para sua boca, para a garganta,
O soro, que você pode usar à vontade, que é soro, você higieniza, hidrata ali o ressecamento. Então, se você teve contato com alguém gripado, espirrou, alguma coisa assim, você faz aquilo, você faz uma higienização da sua cavidade nasal, entendeu? Acho uma dica importante também de falar, já que a gente estava falando do legal. Né? Então, eu prescrevo realmente o enxaguante para uso diário. Quando é um caso específico, aí eu indico um outro bochecho para outras doenças que a pessoa que eu possa identificar ali no caso, no atendimento, tá? Alguns a Fátima está indicando um ali. Colgate Plax Sol. Fátima, que é suave. Na realidade, é o que eu indico, tá? Vou abrir aqui o que você falou, mas eu gosto muito dele. Para mim, de todos esses da Colgate, ele é o mais suave, tá? E o menta suave, inclusive, né? O soft é o suave, né? Soft Mind é menta suave. Então, eu acho ele o mais agradável. Eu uso continuamente. E acho excelente, tá? São hábitos, né, que a gente tem que incluir, né? Do bochecho, além da asepsia, né? Como foi até no seu caso, se eu não me engano, quando você estava com a inflamação do siso, às vezes a pessoa está rompendo o siso, né? Desculpa, estou com ressecamento aqui, mas eu estou com obra em casa, aí a poeira me desencadeou uma tosse alérgica. E aí Fátima dos Santos, você que me indicou? Você me indicou, você que indicou. Vamos lá, vamos retomar. Então, aí fechando essa questão do bochecho, eu não sei se eu cheguei, vou repetir só o finalzinho, que quando a pessoa está com alguma inflamação, assim, algum dente siso rompendo, eu vou dar o exemplo do siso, porque acontece muito, né? Então, eu costumo indicar um bochecho que tenha um anti-inflamatório para aliviar ali aquela inflamação, tá? E finalizando a parte de escova, a importância da escovação antes de dormir. Né? Não é que seja a mais importante, todas as escovações são importantes. Só que à noite, a nossa saliva reduz a fabricação de saliva, né? O que a glândula expele, né? E ela diminui. Então, você fica com um meio propício para, se você não escovou direito ali, você desenvolver, né, cárie, né, a inflamação gengival durante a noite, tá? Então, assim, é importantíssimo, inclusive na criança, você reforçar essa escovação noturna, né, com o auxílio de um responsável. Eu peço sempre isso, tá? E você falou em criança, qual a idade, assim, ideal para o pai começar a levar a criança no dentista? Olha, para fazer aplicação de flúor, o recomendado é acima de 3 anos. Em média, porque é quando a criança já tem um reflexo de cuspir, né? Então, a gente normalmente faz a partir dos 3 anos. Tá? Agora, em relação à idade ideal para levar ao profissional, não, eu já tenho bebês, né? Que os pais estavam com alguma preocupação em relação a alguma coisa diferente, né? E, assim, algum caso específico, e já fiz exame ali. Agora, o legal de você atender, pegar uma criança pequenininha, é você passar para os pais essa questão da higienização do bebê. Por isso que a gente... Você já antecipar... agora parou, destravou. Acho interessante. Você continuou me ouvindo? Quando travou para você aí, você continuou ouvindo? Eu estou ouvindo, mas com microfone. Peraí. Tá travando aí. Para mim tá tranquilo. Então, o que eu falei foi que eu acho importante para você poder passar várias orientações para os pais em relação a esses cuidados
de higienização, até mesmo de alimentação, que é outra coisa que eu vou falar agora, né? Que é importante você fazer essa orientação de alimentação para o paciente, né? Eu acho que algumas coisas podem ser evitadas, né? Principalmente desde pequenininho, bebê e tudo, e ao longo da vida é importante você também ter uma orientação de alimentação pelo dentista, por outro profissional, né? Às vezes as pessoas não têm algumas orientações de alguns profissionais sobre isso, né? Tá? Uhum. Sobre essa questão de quanto isso pode influenciar na sua saúde bucal, entendeu? Já falei em relação à troca de escova, já falei em relação aos bochechos, todos esses eram tópicos que eu tinha separado para falar, né? Escovação antes de dormir, a visita ao dentista, tá? Em geral, é de 6 em 6 meses, a não ser que você tenha alguma necessidade, que você perceba alguma coisa, você, né, pode ir antes, né? A aplicação de flúor nas crianças, a recomendação também é de 6 em 6 meses, tá? Uhum. Travou, mas já voltou. Tá ok. Então, assim, isso é muito importante, porque a maior parte das crianças não tem acesso ao flúor. Há um tempo atrás, eu não sei se existe isso. Na época, não existe não, se ainda continua, né? Na época que minhas filhas estavam estudando, no colégio, no creche, tinha alguma semana um profissional fazia exame das crianças, às vezes fazia uma brincadeira ali, fazia umas orientações de higiene e fazia uma aplicação de flúor, tá? Então, assim, alguns colégios acontecia isso. Só que, na maior parte, não, né? Isso era uma vez ao ano. Tá? É importante na cadeira do profissional, que é uma coisa mais individualizada. Então, você vai ter uma eficácia maior dessa aplicação de flúor. Tá? E acaba você, nessa consulta, fazendo o exame da criança, avaliando qual a necessidade dela. Existem formas de produtos que você pode fazer. Proteção dos dentes. Proteção dos dentes permanentes assim que eles rompem, né? Porque eles normalmente nascem imaturos, o esmalte ainda está se formando. Então é importante você fazer essa consulta de 6 em 6 meses para você acompanhar a criança, a troca da dentição, tá? Tem crianças, às vezes, que a mãe não tem essa informação e, assim, quando vai levar o dentista já está com 7, 8, 10 anos, quando você poderia estar fazendo essa proteção do flúor aí desde 3 anos, né? Aí, muitas das vezes, as crianças com 6 anos começam, 5 para 6 anos, já tem a troca da dentição, já tem dentes permanentes na boca, né? E ela nunca foi ao dentista, né? Nunca fez, nunca passou por um exame. Fora o trauma, né? Que às vezes a criança fica, né, também, de tarde. É sempre bom levar a criança ao dentista para um procedimento simples, né? Você não levar a criança ao dentista quando ela está com dor. Então, assim, a prevenção, eu acho importantíssima para isso, para você consegue ganhar a confiança da criança, ela vai ali, torna-se um momento lúdico, um momento de brincadeira, um momento que você ganha a confiança da criança, e aí ela vai ter prazer em voltar ao consultório. Agora, se a mãe só leva a criança quando ela está reclamando de dor, já tem alguma coisa errada ali, ou seja, não houve a prevenção. Né? A gente está falando aqui de cuidados, de conscientização, a gente tem que conscientizar que, assim, é de pequeno, você não leva no oftalmologista, tem que se levar ao oftalmologista a criança no primeiro, até 1 ano de vida, né? Já estou com meu netinho aí, já para levar, né? Então, é importante você, hoje, cada dia mais, você vê isso na mídia, a prevenção, como é importante a prevenção de doenças graves, que você pode prevenir quando você vai ao profissional, quanto antes, melhor, né? Então, assim, eu acho importante desde bebê,
ter esse contato, mesmo que não seja de 6 em 6 meses, mas você ter para você, o profissional, poder passar a orientação aos pais. E a partir de 3 anos, em média, você começar a fazer a aplicação de flúor, fazer esse acompanhamento, né? E aí você tinha me pedido para falar, explicar um pouquinho, às vezes as pessoas leem, vou aproveitar isso aí, como a gente está falando de outro profissional, alguns termos que às vezes as pessoas escutam, ou veem, ou leem, e às vezes a pessoa não entende bem, né? A gente tem várias especialidades na odontologia, né? O clínico geral, que quando você se forma na faculdade, você é clínico, né? Então, você pode fazer de tudo, né? E você pode se especializar, assim como o médico tem dermatologista, cirurgião, oftalmologista, que vai cuidar de uma área específica. Então, na odontologia, a gente também tem isso. Então, se você precisar fazer um canal, né? Você vai a um endodontista, né? Se você precisa fazer uma prótese, você vai a um protesista. Não é um protético, tá? Vamos botar diferente. O protético, ele faz um trabalho para o profissional, né? E o protesista, que é o especialista em prótese dental, ele trabalha com... ele pode até ser geriatra, né? Porque hoje em dia tem a especialidade de geriatria em odontologia. Não. E aí ele vai trabalhar com várias partes de prótese. O clínico, em geral, ele acaba tendo uma formação nessa área de prótese, porque uma restauração, um bloco, né, como as pessoas chamam, uma coroa, uma faceta, tudo isso está dentro de prótese, né? Porque quando você restaura uma parte perdida do dente. Então, tudo isso está dentro de prótese dental. A gente tem uma outra especialidade também muito importante, que é a periodontia. O periodontista, ele trata de doenças da gengiva, né? Que acabam... se a pessoa não cuidar, elas perdem o dente por conta de um problema gengival. Tá? Então, a prevenção, o clínico pode fazer a prevenção, o dentista clínico, eu faço periodontia, né? Eu tenho cursos dentro da área de periodontia também. Não faço a parte cirúrgica, mas faço porque eu trabalho dentro dessa área da prevenção também. E a prótese é muito ligada à área de periodontia, porque você coloca... materiais ali para restaurar o dente, né? E normalmente esses materiais, bloco e restaurações, são muito próximas da gengiva. Então você tem que ter uma saúde gengival para você colocar um bom trabalho na boca do paciente, entendeu? Então, assim, não coloca um trabalho numa boca que não está saudável, né? Que uma gengiva que está inflamada e está sangrando, tá? Sim, então, assim, a importância da prevenção da ida ao dentista também passa por aí. Ele vai observar como é que está a sua escovação, se você tem alguma inflamação ali de gengiva, né? Essa manutenção semestral. Se tem pacientes que formam muito tártaro, né? Por questões até de produção de saliva, de composição da saliva. Então, elas precisam fazer a remoção de tártaro, que é a profilaxia, que é outro termo que você tinha falado ali, que as pessoas não sabem o que é. A profilaxia, ela passa pela remoção de tártaro. Não deixa de ser a remoção de tártaro uma profilaxia. A profilaxia é uma limpeza, né? Como as pessoas costumam chamar vulgarmente. Então, fazer essa manutenção, o profissional vai identificar se você tem propensão a ter muito tártaro, vai avaliar de quanto em quanto tempo você vai precisar ir lá para fazer a remoção de tártaro, porque tem pessoas que você pode ficar 1 ano tranquilo. Lógico que você não vai ficar 1 ano sem o dentista, mas não produz tanto tártaro assim. Tem pessoas que em 3 meses já tem tártaro. Eu tenho pacientes que você tem que acompanhar com muito mais frequência. E aí, ao longo disso aí, você vai identificar se aquela pessoa tem propensão a ter uma doença periodontal. Doença periodontal é uma doença causada por uma bactéria específica que começa com uma gengivite, uma inflamação periodontal, tem algumas coisas que agravam essa doença periodontal, o fumo, por exemplo, é uma delas, tá? E a má higiene é outra coisa que agrava a doença. A pessoa já tem propensão a ter isso, né? Algumas pessoas até a gente tem que
fazer uma pesquisa até de familiar, histórico de pessoas na família que tem, tá? E ficar atento e fazer um acompanhamento. Então, tá aí mais uma vez a importância da visita regular ao dentista, porque ele vai identificar várias coisas durante essa manutenção, essa prevenção, essa ida ao consultório, né? Quer dizer, a gente já falou tanta coisa aqui. Uma consulta, você vai fazer orientação de escovação, de escova, de fio, de bochecho, de pasta, vai dar um segmento, fazer uma revisão para ver se você não tem nenhum processo de cárie, né? Tem pessoas que desenvolvem cárie com muita facilidade. Existe um mito, né? Não sei se é verdade. Quem tem muita cárie não tem tártaro. Quem tem muito tártaro não tem cárie. Isso é verdade? Não é mito, não é mito. O que acontece? A bactéria causadora da cárie é um tipo, né? Um grupo de bactérias. E a bactéria que causa a doença periodontal é um outro tipo, participa de um outro grupo de bactérias. Quando você tem o predomínio de algumas bactérias, de um tipo de bactérias, aquelas bactérias, elas ficam em maior quantidade. E aí elas competem com a outra bactéria. Outro grupo de bactérias, né? Não uma bactéria específica, mas um grupo de bactérias. Então, elas competem entre si. E aí você predomina, né? Outra observação importante é que, normalmente, quem fabrica muito tártaro, isso por observação clínica, tá? Ela tem uma salivação maior. Normalmente, quando a pessoa saliva mais, em geral, ela produz mais tártaro. Lógico que isso não é tão pão, queijo, né? Só que a pessoa que saliva mais, a saliva ela é um protetor de cárie. Então, porque ela lava o tempo inteiro ali, tá lavando os dentes, né? Então, eu costumo dizer que quando a pessoa come alguma coisa na rua, no colégio, comeu alguma coisa ou bebeu alguma coisa que tenha doce, você não vai conseguir higienizar na rua, você pelo menos vai no banheiro e faz um bochecho. 2, 3 bochechinhos, joga água na boca, lava. Você diminui a quantidade de açúcar que você ingeriu. Pode ser uma Coca-Cola, tá? Que tem muito açúcar. Com água mesmo, só água? Com água, só água. Você baixa ali o açúcar, aquilo, tira o detrito, mas é mais para baixar o açúcar. Ou então, chupa um Trident. Mastiga um Tridentzinho, se você está em algum lugar que você não conseguiu fazer uma higiene, né? Até chegar em casa. Comeu alguma coisa doce, alguma coisa que você acha que seja meio mais grudentazinha ali, e você masca um Trident, que é um chiclete que é sem açúcar, ele tem um xilitol, que na realidade ele ajuda, né, a prevenir a cárie, e ele faz uma ação ali mecânica e limpa, né? Essa é uma diquinha boba, mas às vezes eu faço isso para o paciente também, eu acho legal. Tem que ser, né? Bem interessante. Então não é mito essa questão acontece isso realmente. Normalmente a pessoa, quando tem um índice de cárie muito grande, normalmente não tem a propensão a ter a doença periodontal. E o inverso também é verdadeiro. As pessoas que normalmente eu vejo que têm problema periodontal, que salivam muito, às vezes tem um baixo índice de cárie. Tá? Acontece isso mesmo. Em relação à doença periodontal, que é uma inflamação das gengivas, que pode ela evoluir, tá? Para perda de osso, porque se a pessoa não cuida, aquilo vai inflamando, e essa inflamação, ela vai destruindo o osso ao redor do dente, né? E isso termina com o dente ficando mole e a pessoa perdendo o dente, tá? Então as pessoas, meu dente ficou mole, ou alguém... Quando eu faço a anamnese do paciente, principalmente paciente de primeira vez, eu sempre levanto um pouquinho o histórico, pergunto dos pais, se os pais têm os dentes, né? Se os pais são vivos, eles tiveram algum problema com os dentes, eles usam prótese, eu costumo investigar se aconteceu, porque às vezes o paciente relata, minha mãe usa prótese, ela perdeu o dente dela, ficou mole, aí isso já acende uma luzinha ali vermelha, que eu tenho que estar mais atenta em relação àquele paciente, em relação
ao cuidado dele com a gengiva, essa prevenção em relação a essa parte de doença periodontal, que é bem séria. Tá? Isso aí as pessoas minimizam, não vão. Tem pacientes que fazem um tratamento periodontal que já está, assim, vamos dizer, médio, né? Não tá... O inicial seria uma gengivite, está sangrando, tem tártaro. Isso acontece em adolescente. Semana passada eu atendi minha afilhada e estava algum tempo sem ir fazer, ela usou aparelho ortodôntico durante o tratamento ortodôntico. Aí eu vou falar da ortodontia, que é o profissional ortodontista que trabalha com colocação de aparelhos, né, para correção de posição dentária, né. Então, ela fez ortodontia. Durante o uso do aparelho ortodôntico, normalmente a pessoa tem que reforçar mais ainda a higiene, a escovação, o fio, tem que ter mais cuidado, porque você, no dente comum, que já é mais liso, você já tem adere placa bacteriana, adere, né, forma tártaro e tudo. No aparelho ortodôntico, aí gruda muito mais, né? Gruda, a pessoa, se não tiver uma escovação boa, às vezes a pessoa já terminou o tratamento ortodôntico, mas tem aquela contenção. É importante fazer o uso específico, tem fios dentais específicos para a pessoa que tem a contenção, para limpar ali entre os dentes, né? Então, assim, tem que reforçar mais ainda. Ela estava muito tempo sem ir fazer, e a gengiva estava sangrando. A mãe dela me ligou desesperada, a gengiva dela está sangrando, não sei o quê. Muito tártaro. Ela já estava 1 ano, não é tanto tempo assim, né? 1 ano, mais ou menos, que ela não ia fazer uma limpeza, né? Mas tem aquela questão, né? Jovem... escova correndo, né? Então, assim, o fato de você ir e mandar o seu filho, né? Quando ele é maior, quando é pequeno você leva, né? Agora, quando é maior, você não fica mais em cima para ver se escovou direito, quanto tempo escovou correndo, né? Então, é importante você, desde pequeno, você passar isso para a criança, da importância de cuidar, entendeu? E aí, depois que você passou isso aí, ele se torna um jovem, um adulto com essa conscientização. Então, se você desde criança faz isso, eu costumo pedir aos pais para quando a criança é pequenininha, você escova os dentes na frente da criança. Entendeu? Escova junto. Vamos escovar o dente, isso aqui, né? Ele pode não saber, não ter controle motor ali para escovar, mas ele vai ver o papai e a mamãe escovando. Entendeu? E é o horário de escovar, a frequência de escovar, a importância, conversar, explicar para a criança. Ela aprende, ela imita, entendeu? Ela segue o exemplo dos pais em tudo. Por que não na escovação? Né? Então, você valorizando, os pais valorizando essa questão da saúde bucal, o filho vai valorizar. Ele vai crescer com essa conscientização. Quando ele for adulto, quando ele for um jovem, hoje mesmo atendi uma família inteira que eu atendo, os filhos, né? Os pais ela sempre levou, são 3 filhos, sempre levou direitinho de 6 em 6 meses ali para fazer a revisão, para fazer. Até hoje eles vão sozinhos. Já estão com 30, 20, tantos anos, 30 anos. E aí eles vão, tem aquilo ali, aquela sabe da importância, sabe? De isso que fazer essa... Você está falando da prevenção, do cuidado, isso é barato, né? Isso não custa nada, isso é... Entendeu? Se não cuidar depois lá na frente que vai te custar caro. Aí tem o sofrimento, né? Você deixar um dente aí para canal, eu já peguei criança com vários dentes abertos, com cáries enormes, de dar pena. De dar pena, de ter que tratar canal, um dente de leite. Né? Tem algum caso que a gente aproveitando, né, o nosso horário, tem algum caso... Aí a criança traumatiza a criança. Porque você, para tirar esse trauma da criança, a criança vai para sofrer, com dor, entendeu? Lógico, a gente tem recursos vários hoje em dia, anestesia e tal, né? Tudo depende do profissional, como é que vai lidar com aquilo. Mas eu já peguei várias crianças traumatizadas, porque já vão para lá com dor, sabe? Aí é muito mais complicado. Aí fica mais caro. Você não vai lá só fazer uma profilaxia e uma aplicação de flúor. Você vai lá tratar, tá? Restaurar o dente, né? Então, o termo que você tinha pedido, restaurar. Você vai restaurar, você vai... É o que o pessoal fala vulgarmente de obturação, né? De obturar aquele aonde você perdeu ali que a cárie destruiu, né? Então, você vai limpar a cárie
e vai restaurar o dente. Ele tem diversos tamanhos de restauração, né? Até chegar em bloco, coroas e tudo, sabe? Então, assim, é importantíssimo você criar esse hábito, né? E isso são os pais que têm que fazer. Os pais têm que valorizar. Hoje em dia está até melhor isso, né, doutora? Existe uma conscientização maior do que você pega muitos idosos hoje com problemas, né? Que não tinham isso na infância, 50, 60 anos atrás. A gente vê que, assim, antes, né, por exemplo, eu me lembro, minha mãe perdeu os dentes cedo, porque, assim, não tinha acesso, né? Hoje você tem bastante informação, entendeu? Então, assim, não justifica uma criança ir ao dentista com 7, 8 anos, quando chegar lá já com cárie. Coisa que você podia ter prevenido, né? Não justifica isso. Você tem informação o tempo inteiro. Né? As coisas evoluem, as pastas, os alimentos, né? Outra coisa que eu ia falar sobre alimentação saudável é isso. Você tem hoje recursos de alimentação, assim como tem 2 filhas alérgicas. Na época que eu descobri que elas eram alérgicas, 30 e tantos anos atrás, não tinha leite específico para criança alérgica à lactose, né? Então, hoje em dia, você tem recurso de tudo, né? Você tem opções, né? Tem profissionais diversos. Pega uma orientação, pega uma indicação com alguém, né? É importante ser um profissional que você confie, que você, né? Eu normalmente peço indicação de algum profissional quando eu quero. As pessoas até me pedem, às vezes, indicação de algum outro profissional que a gente conhece na área, né, de saúde, então a gente conhece. Eu tenho, aliás, vários médicos na minha família, então acabo indicando, né, algum profissional para outras pessoas. Então, assim, procura, peça. Até no colégio eu recebo às vezes indicação de mães que a mãe do amiguinho pediu indicação, entendeu? De algum profissional e tudo. Então, assim, a informação está aí. Então, é o cuidado, né, que você tem que ter de formar. Você está formando ali uma criança, então acho que é importante você passar a importância da saúde bucal para a criança também, como outras coisas que você passa, é a educação, né? Porque, né? É o nosso cartão de visita, né? Eu não sei como é que a gente está de tempo, e aí o que eu deixei para falar por último foi essa questão de prevenção de doença, que está dentro disso tudo aí, passa pela a prevenção da cárie, a prevenção da doença periodontal, né, que começa com uma gengivite, com sangramento gengival. Tem pacientes que já têm a doença periodontal meio do caminho, um pouquinho mais avançada, e mais importante ainda você fazer acompanhamento. Tem pacientes que você tem que acompanhar de 3 em 3 meses, né? Pessoas idosas que às vezes têm dificuldade de higienização, né? Eu atendo algumas, inclusive, que vão até com a acompanhante, né? Com a cuidadora, e a filha, no caso, inverteu. A filha que marca para ela, e manda a idosa com a cuidadora, a pessoa que cuida da mãe dela, e para fazer essa prevenção aí de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, porque o idoso tem dificuldade de higienização, ele tem de controle manual, ele acaba virando criança, né? Então, assim, a cuidadora indo junto, eu oriento a cuidadora, como é que a importância de tirar a prótese para limpar, entendeu? Eu acho até bom a cuidadora quando vai, e eu percebo que a cuidadora tem um papel fundamental, assim, ajuda muito o idoso, né? Quando é uma pessoa que você percebe que quer fazer, quer o melhor para o idoso, realmente tem aquele carinho, aquele cuidado, né? Ele ajuda e muito, porque o idoso tem dificuldade de higienização, entendeu? As doenças, outras doenças que a gente pode identificar quando o paciente vai ao dentista, diversas. Posso ficar a noite inteira aqui falando só sobre esse assunto, mas assim, câncer né, tem vários tipos de câncer que aparecem lesões na boca, né? O profissional não precisa ser um patologista, mas ele vai ver que aquilo ali não era para estar ali, né? Tem ali alguma coisa. Então, ele pode encaminhar para um patologista para identificar, fazer uma biópsia de uma lesão, alguma coisa, e você fazer um diagnóstico precoce, né? De um câncer aí de boca. Entendi. Em relação a um dente que está muito afetado, que vai dar canal, você tem como identificar ali, você previne um tratamento de canal, né?
Tem as doenças AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, várias doenças que têm manifestações na boca. Então, o profissional vai identificar, né, alguma coisa diferente ali e agradecendo aí as pessoas, a presença. Eu espero ter contribuído aí para conscientizar mais pessoas da saúde bucal, entendeu? E dá uma dica aí para quem quer... Dá uma dica para quem quer ser dentista, né? Qual a vocação que tem que ter. Acho que é legal, né? Então... Olha, eu acho que, assim, tem coisas, assim, fundamentais que você identifica numa pessoa que, né? Eu sei que eu tenho uma prima que desistiu da odontologia porque ela não tinha habilidade manual. Eu acho que é uma coisa básica, fundamental, você ter noção de estética. E hoje eu vi isso, hein? Hoje foi... Vou contar aqui, ó. Vou contar, deixa eu fazer um parênteses. Doutora Patrícia cuida da minha filha, cuida de mim, da minha mãe e tal. E esses dias eu fui levar minha filha no alergista, ele pediu um raio-x da face, né? Porque, ó, tá com suspeita de toxinusite, tem muita alérgica. Aí fui eu tirar o brinco da minha filha. Cadê que eu conseguia tirar o brinco? O brinco dela, a tarraxa entrou dentro do lóbulo, né? Foi um brinco que estava desde pequenininha e a mãe também acabou não percebendo, né? E quando eu vi a pelezinha, né? Enterrou, né? A tarraxa dentro da pele. Aí falei com a pediatra, procura um cirurgião. Falei, caramba, vou procurar um cirurgião, como é que faz isso? Até fui numa dermatologista e minha filha não gostou muito, que ela falou que ia cortar a orelha dela, não sei o quê. Eu também não gostei. E aí, conversando com algumas pessoas, 2 pessoas falaram pra mim que tiveram esse mesmo problema e que levaram na dentista. Se eu não conhecia alguma dentista, eu falei, pô, conheço, uma dentista maravilhosa. Aí liguei pra doutora Patrícia, mandei mensagem. Ela, Rose, eu nunca fiz isso não, mas traz ela aqui. E aí eu trouxe, levei ela em abril, a doutora conseguiu, porque ela tem uma habilidade manual realmente excelente. Ela tirou a primeira, a gente sofreu um pouquinho, né? Porque não sabia como é que era a tarraxa, o tamanho, né? Como é que tava. E agora, hoje de manhã, eu fui lá no consultório dela fazer a outra orelhinha, né, dela. E acho que você não levou nem 40 minutos para tirar, foi muito rápido, né? Porque realmente eu vi... Então, além de todas essas especializações, quem tiver aí criança com brinco enterrado na orelha, pode levar a doutora e a gente Patrícia. Acha que acontece, deve acontecer muito depois que você fala. Deve acontecer muito. E você fica sem saber onde que eu vou levar, né? Graças a Deus que era um brinco de ouro, que não inflamou a orelha dela, né? Porque isso é uma questão, realmente vai ter que parar no cirurgião, alguma coisa assim. Então, realmente a gente vê que tem que ter uma habilidade mesmo, né? E isso é muito boa. Uma firmeza, né, na mão, né? Uma destreza, né? Passa por isso. Eu acho isso muito... Calma, né? Você é muito paciente, muito calma. Você traz confiança. Isso é importante também. Eu acho que a habilidade, porque muita coisa você quase que esculpe na mão, algumas coisas. Você tem recursos hoje mais modernos e tudo, mas assim... A habilidade, a firmeza na mão, a destreza, o amar a profissão, eu acho importante. Aí eu vou falar por mim. Eu ia ao dentista quando eu era criança, sei lá, 12 anos, 13 anos, 14 anos. Acho que desde novinha eu não tenho nenhum dentista na família, pai, tio, irmão, ninguém. Não tem, né? E eu ia ao dentista e eu ficava encantada, eu adorava. Eu pedia, minha mãe era um dentista também da confiança, amigo, né, da minha mãe. E quando acho que eu já estava com uns 15 anos, eu pedi a minha mãe para a gente ir no dentista no sábado, ele tratava a gente no sábado. E eu pedi ela para eu ficar lá. Ele gostou, né? Permitiu que eu ficasse ajudando ele. Eu adorava. Eu ficava no sábado de manhã, né? Marcava no início, e eu ficava ajudando ele. Assim, eu com 15 anos, Oxe. eu já sabia que eu queria ser... Eu acho que você já me contou isso. Muito legal. Então, assim, eu acho isso assim, eu agradeço a Deus isso, porque eu vejo tanto jovem, minhas filhas mesmo, né? Não sabia exatamente, que chega a 17, 18, às vezes 20 anos, você tem que escolher uma profissão para o resto da sua vida.
E muitas vezes você não tem a menor noção, tem que fazer um teste vocacional, né? Ou então acaba sendo dentista porque o pai é dentista, a mãe, né? Não foi seu caso. Assim como acontece com médicos, né? Com outros que acabam seguindo do pai e da mãe, mas é isso, você tem um convívio ali direto, não tinha ninguém. Então, assim, eu acho assim, uma bênção eu despertar para isso, assim, para minha habilidade. E a minha mãe era professora de educação artística. Então, a gente foi muito estimulado, né? Então, eu tenho um agradecimento a elazinha que está lá no céu, o quanto ela me estimulou essa parte artística. Né? A minha habilidade não é só na odontologia, né? Eu adoro pintar. Então, eu já fiz curso de desenho, de pintura em tela. Agora, na pandemia, e aí já é uma curiosidade, né? Falar um pouquinho de mim. Eu descobri a aquarela, comecei a fazer cursos de aquarela pela internet. Me apaixonei pela aquarela. E é uma coisa que assim, é visão, aquela percepção, né, da cor, observação da estética. Isso, assim, isso é fundamental. Você ter esse lado artístico, eu acho que é muito importante, né, na odontologia. E aí você desenvolve essas habilidades para outras coisas também, né? Que fazem parte, né? Eu acho isso, para mim, isso é o fundamental. E eu amo a minha profissão, amo o que eu faço. Eu acho que eu não sei se eu faria outra coisa, né? Meu marido teve uma época que ele falou: por que você já não faz medicina? Você já está no meio do caminho, aproveita várias matérias, né? Às vezes a gente fica um pouquinho, tem aqueles altos e baixos da profissão. Normal. Você fica, né? Para refletir alguma coisa assim. Eu falei, é odontologia. Minha vida é odontologia, eu amo o que eu faço, entendeu? E tudo que você faz com amor, você, né? Eu acho que faz bem. Boa, não adianta você falar, mas tem até um rapaz que fez odontologia que ficava receoso. Tem muito dentista, em Niterói tem dentista a rodo, entendeu? Então, todas as profissões têm muita concorrência, vamos dizer assim. Não vejo isso como concorrência, mas tem muitos profissionais. Eu acho que assim, que você se destaca, você fazendo o que você faz com amor, fazendo bem feito, procurando ser correto, entendeu? Você não vai competir com ninguém. Você é a sua própria propaganda. Eu falo isso. Se eu faço uma coisa mal feita, eu sou minha propaganda. Meu paciente, ele tem que ficar satisfeito, ele tem que ficar feliz, né? Ele tem que sorrir. Então, o sorriso dele é a propaganda, né? A minha propaganda é o que faz ele me encaminhar outros pacientes, outras pessoas me indicar para outras pessoas, entendeu? Então, você é a sua própria propaganda. É uma profissão um pouco solitária, você trabalha dentro do laboratório somente, né, uma pessoa ou um auxiliar, né, se você optar por um auxiliar. Verdade. Mas aí é a questão de cada um, né, de se identificar com isso, né? Eu agradeço ter escolhido essa profissão, que é uma profissão que me permitiu fazer um horário que eu pudesse também ser mãe, né? Eu acho que as mulheres pensam nisso também, né? Então, que eu pudesse compartilhar do meu tempo, separar um tempo para as minhas filhas. E agora ser avó. Agora da vovó, continuo trabalhando. Né? Meu netinho está aqui. Quero ver se ele está assistindo a live lá na sala. Isso aí. E agradecer, que legal. Agradecer a vocês aí a confiança. Eu que agradeço, né? Porque você é uma pessoa super do bem, né? Eu acho que isso contribui. O universo conspira, né? Para que tudo dê certo na sua vida. E ter uma família linda e ter uma profissão muito bonita. Você é uma pessoa Passamos um perrengue aí nessa Covid, né? Eu lembro que eu conversei com você estava apavorada, né? Altíssimo risco, né? Foi por isso que eu tive que me cercar de todas as proteções possíveis, assim, adequar o consultório para que o meu paciente me sentisse segura, mas desse ao paciente a segurança, né? Que eu acho que é correta, né? Que deva ter, né? Então, conseguir voltar a trabalhar. Né? Graças a Deus. Novo normal, né? Novo normal. Isso. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, tá bom. Poxa, doutora Patrícia, te agradeço muito por ter dedicado esse tempo aí, seu, que é corrido, com a família, com o neto, com o trabalho, com tudo.
para trazer um pouquinho. Acho que foi ótimo, você conseguiu trazer dicas simples, né, mas que são importantíssimas para que as pessoas tenham, desde cedo, esse cuidado com a saúde bucal, né, porque isso interfere em várias coisas, em vários problemas, né, como você falou. Então, obrigado, continua com esse trabalho lindo aí que você faz, né. Quem quiser, no consultório da doutora Patrícia, ela atende aqui no centro de Niterói, depois pode me mandar mensagem. Ela atende aqui no centro de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, ela está disponível aí para... Né, também tem agenda cheia, também não é tão fácil, né? Mas quem quiser aí, a gente indica aí o trabalho dela, porque eu desde há muito tempo sou paciente, minha mãe, minha filha, e a gente gosta muito, confia muito no trabalho dela, né? Você vê até a orelhinha da minha filha lá, o brinco, ela foi a pessoa que a gente confiou, né? E a Juliana, ela não gostou da dermatologista. Ela, não quero naquela, não, quero a doutora Patrícia. Eu me lembro, para finalizar, eu me lembro da Juliana, que acho que ela pequena falou para você, né? Mãe, eu quero ir naquela dentista. Lembra que você isso? Por algum motivo levou ela em algum outro hospital, não sei, ausente, eu não me lembro. E aí ela falou para você, ela pequenininha, você encontrou isso. Isso aí. Não, isso marca, né? Porque a criança gera confiança. Ela tinha isso aí. umas 2 vezes no plano consultório. Ela era bem pequena, você me contou isso. Isso é muito gratificante. Muito gratificante. Eu acho isso, entendeu? Eu sempre agradeço muito a confiança e... A minha mãe é só fã de carteirinha. A minha mãe é só fã de carteirinha. Quando você ficou aí, você teve um problema recente na mão, né, também, né? Ela ficou desesperada. Não, eu preciso. A gente está aqui para isso, né? Acho que a gente está... É uma troca, né? É igual pediatra, né? Eu costumo chamar o pediatra das minhas filhas, eu falei, Deus no céu e você, meu anjinho aqui na terra, porque, nossa, salva a gente, que agora meu neto, cuidando do meu netinho, eu confio nele muito, 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 muito. Tá bom? Tá bom. Então tá, doutora Patrícia. Obrigada, tá? Um grande beijo. Boa noite, obrigada quem participou. Agora eu vou tentar juntar esses vídeos todos, que foram 3 partes, para poder fazer um vídeo só e postar aqui no canal. Excelente live, com ótimas dicas, parabéns, tá bom, beijo, boa noite. Obrigada a todos. Tá bom. Boa noite a todos aí, um grande abraço. Obrigada, doutora Patrícia. Com Deus, um abraço, tchau. Bom, pessoal, obrigada aí pela participação de todos, foi muito bom, né, conversar com a doutora Patrícia, ela trouxe altas dicas. Vou tentar juntar, pena que a gente teve algumas intercorrências aí na live, né? Vou ter que juntar, porque caiu a conexão, mas o importante foi o conteúdo. Muito obrigada, a gente está aqui sempre, uma vez por mês, fazendo lives para vocês. Programa Fique Seguro aqui da Moniz Souza Corretora. Eu sou Rose Souza, tá? Um grande abraço para todos e cuide aí do seu sorriso, né? Cuide da sua saúde bucal, para que você tenha um belo sorriso e uma bela saúde, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau.